as soft skills e as hard skills que fazem parte desse processo. Então, dentro de todo o processo seletivo, nós vamos ter esses elementos, nós vamos ter esses questionamentos. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos para materializar o que é uma hard skill e o que é uma soft skill. A boa notícia é que tudo isso pode ser desenvolvido. Se você investir em educação, você vai desenvolver as suas competências. Então, aqui alguns exemplos da hard skill para ficar mais claro. Nós temos diplomas e certificados. Então, todos os diplomas e certificados que você tem aí no seu currículo, que você coloca para concorrer às vagas, são as hard skills. Proficiência em língua, se você fala mais do que um idioma. Domínio de ferramentas como Word, Excel, Power BI, que são inteligência artificial, IA, que está bastante em alta. Conhecimento técnico, visão estratégica, capacidade de assumir risco, desempenho no trabalho, ou seja, tudo que eu posso, de alguma maneira, fazer uma prova, avaliar a competência, né, avaliar a proficiência daquela pessoa é uma competência técnica. Já a soft skills, ela já é mais complexa de ser medida por meio de prova. Vamos fazer uma prova para medir se a pessoa é líder? Não. Geralmente a gente mensura liderança a partir de pesquisas que ouvem os liderados, a percepção dos líderes e liderados sobre aquela liderança. Então, a gente tem aqui confiança, trabalho em equipe, comunicação, criatividade, ética, interação, capacidade de trabalhar com pessoas, confiança, capacidade de reunir equipes, honestidade, foco. A gente vai percebendo, quando a gente vai olhando para essas competências, que algo é comum, principalmente quando a gente fala das soft skills. O que é isso? É a subjetividade. A subjetividade é uma característica presente nas soft skills. É a principal distinção entre uma soft e uma hard skill. Ou seja, é a principal distinção entre essa competência mais subjetiva. Hard soft skill é a mensuração e comprovação das competências, uma vez que as hards podem ser comprovadas por meio de diplomas, certificados. As softs só podem ser verificadas por meio de análises comportamentais, dinâmicas de grupo, teatralização. Então, por que muitos processos seletivos a gente tem aqueles testes psicológicos de comportamento? Nós temos games, nós temos dinâmicas de grupo. Por que isso acontece? Isso acontece porque exatamente o recrutador, melhor, o selecionador, que é o recrutamento é a análise do currículo, né? A seleção é a parte da entrevista, realmente com os currículos que foram selecionados no recrutamento. Então, ele busca conhecer, entender esse profissional que ele está ali recebendo. Então, ele tenta enxergar naquela pessoa as competências e habilidades que ele precisa para aquela vaga. Então, ele aplica diferentes estratégias para identificar hard e soft skills. As hards. Eu tenho uma vaga aqui que exige conhecimento de Excel. Você vai fazer o processo seletivo, vai ter lá uma avaliação de Excel. Você vai ter que fazer uma planilha. Eu com certeza seria reprovada, né? Porque eu não sou muito boa em Excel. Mas para as soft skills, geralmente é dinâmica de grupo, geralmente é uma vivência, um game. E isso faz toda a diferença dentro do processo, porque a grande questão do recrutador é entender como é que é o perfil desse colaborador. Porque hoje nós temos um mercado que está escasso de talentos. Pode parecer estranho, você pode dizer assim, não, tem muita gente procurando emprego, tem muitas pessoas nas filas do trabalho, você vai no CIE, você vai em Headhunters, você vai em agências de emprego, você vê que há filas de pessoas procurando colocação. E do outro lado também há uma fila de empresas que quer contratar e não consegue.
Aí, para ilustrar isso, eu trouxe um dado que é a pesquisa de expectativa de emprego do Manpower Group de 2023. Esse estudo foi liberado agora na metade do ano, em julho. Onde eles estudaram o percentual de organizações que pesquisaram as empresas para identificar o que esses empregadores querem. E aí percebam o gráfico, o percentual de organizações com dificuldade para encontrar talentos cresceu. Então, eles têm aqui uma evolução histórica, onde eu tenho aqui que de 2010, 31% das empresas diziam que elas estavam procurando talentos e não encontravam. Aí vejam que esse dado foi subindo, 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 e agora em 2023, olha que dado significativo. Nós temos 77% das empresas disseram que estão com dificuldade de encontrar talentos. Então, o que acontece? Nós temos escassez de talentos. Há um buraco, um gap, que a gente costuma dizer, entre as vagas oferecidas e o corpo de colaboradores e entre as competências das pessoas que estão procurando essas vagas. Há um buraco aqui que precisa ser preenchido. Mais alguns dados só. Esse estudo trouxe algumas informações que eu considero muito importantes e até estratégicas compartilhar com vocês, que são as características dos candidatos priorizados pelos empregadores brasileiros. Esta pesquisa foi realizada em mais de 30 países, com 30 mil empresários do mundo todo, e eles separaram os dados por países. Então, os dados que eu estou trazendo aqui para vocês, eles têm informações do mundo inteiro. Então, quer dizer, escassez de talento é uma coisa mundial, não é uma coisa somente local. E essas características aqui, eles pensaram dentro dos dados da pesquisa, especificamente as características dos candidatos priorizados pelos empregadores brasileiros. Então, o que o empregador está procurando, gente? Ele está procurando uma pessoa que saiba colaborar e trabalhar em equipe. Soft skills. Trabalhar em equipe, gente. Como é que eu aprendo a trabalhar em equipe? Eu preciso desenvolver. Estudar, preciso ter técnica para trabalhar em equipe. Eu preciso entender diferenças, eu preciso aprender a trabalhar com grupos a longa distância, trabalhar com grupos de alto desempenho. Existem várias técnicas que eu posso utilizar para aprender e me desenvolver e aprender a trabalhar em equipe efetivamente. Então, é uma competência que precisa ser desenvolvida. Então, perceba, é a competência que mais os colaboradores, os empregadores procuram. Então, se você que está me ouvindo é bom em trabalhar em equipe, olha só, você já tem vantagem competitiva em cima dos outros candidatos. Pense sobre essas 5 características que eu estou falando aqui para você. Para vocês, a segunda competência mais procurada pelos empregadores no mundo hoje, especificamente no Brasil hoje, é raciocínio e resolução de problemas. Por quê, gente? A gente passou por uma quebra de paradigmas. Eu brinco sempre, né? Eu estudo administração há 24 anos, praticamente. Agora, em janeiro, faz 24 anos. E a administração mudou muito. Eu lembro que na minha época nós tínhamos muitas receitas, a teoria americana, inglesa, uma onda de modelos de gestão que as empresas estavam adotando de outros países. Hoje não, gente. Hoje a gente tem problemas novos, eu brinco. Hoje nós somos desafiados todos os dias a solucionar problemas que ainda nem existem. O grande X da questão hoje é a gente achar a solução para um problema que a gente não conhece, que não existe. E nem a IA consegue nos ajudar. Então, solução de problemas, raciocínio e solução de problemas é um elemento que as empresas procuram, porque tem problemas novos, as velhas receitas não fecham mais. Usar aquela velha receita de vendas antes da pandemia não resolve, não funciona mais. A pandemia veio e virou tudo de cabeça para baixo, a gente nunca mais vai ser igual. A forma com que as pessoas consomem mudou, a forma com que as pessoas se relacionam mudou. Então, por que a resolução de problemas é o número 2? Porque a gente realmente não tem novos problemas. A 3, responsabilidade e confiabilidade.
Eu sei que os números de vagas remotas têm caído um pouco em alguns setores, mas em outros setores continuam em alta. Mas responsabilidade é algo muito importante. A gente vive um cenário que as empresas, na primeira dificuldade, o colaborador pede para sair. Ele se desvincula da organização, então precisa gerar esse engajamento. Iniciativa. Eu coloco aqui junto com iniciativa o conceito de proatividade. O que é proatividade? É se antecipar. Existe a pessoa proativa, que se antecipa ao problema. Existe a reativa, que espera o problema acontecer para reagir. Não, deixa acontecer. Quando acontecer, a gente resolve. Não, gente, não dá. Porque se tu esperar, o problema vai te atropelar. Tem problemas que não dá para antecipar? Tem problemas que não dá para antecipar. Todo mundo fala, a pandemia ninguém antecipou. Eu conheço o caso de uma diretora de hospital, que quando ela viu o movimento acontecendo lá na Europa, ela começou a estocar, ela começou a se organizar. Enfim, resumindo o contexto para vocês, quando a pandemia chegou, ela tinha um hospital mais bem preparado. Quando faltava luva, quando faltava gel, ela tinha, porque ela antecipou, ela foi proativa, ela olhou a situação antes de acontecer. A gente sempre tem que ficar olhando. Então, e a quinta, que eu acho fantástica e maravilhosa, que tem tudo a ver com o contexto de hoje, que os empregadores buscam a gente criativa. É criativo e original, gente. Ctrl+C, Ctrl+V não vale mais. Se você é da ala Ctrl+C, Ctrl+V, você está ultrapassado. A gente tem que ser criativo. É uma dificuldade. Aí diz, professora, mas criatividade dá para desenvolver? Dá para desenvolver. Eu, professora Indiara, coordenadora dos cursos de gestão da Movedo, digo para você, pode sim desenvolver criatividade. Minha tese de doutorado foi sobre criatividade. Então, criatividade é essencial para todo mundo. Então, se você quer se destacar no ambiente de trabalho, você precisa ter criatividade. Então, resgatando aqui, o que os empregadores estão buscando? Gente, com competência para trabalhar em equipe, para resolver problemas, para ter responsabilidade, que tenha responsabilidade e confiabilidade, que tome decisões de maneira assertiva e que seja criativo. E toda vez que a gente fala de criatividade, a gente também fala de inovação. Então, para aprimorar um pouco mais, para recortar um pouco mais, eu trouxe 3 exemplos de áreas. Então, eu tenho aqui, ó, 5 top 5 competências necessárias para o setor de bens, consumo e serviços no Brasil. Eu tenho as 5 competências que a indústria procura. Eu tenho as 5 competências que o setor de comunicação procura. Então, percebam. Olha, falei das gerais. O que eu tenho aqui na indústria, por exemplo? Eu tenho trabalho em equipe de novo, resolução de problemas novamente, aí responsabilidade e confiabilidade aparece aqui mais uma vez, aí um pouco de iniciativa temos aqui também, mas aí na indústria eles querem liderança. Bacana, legal. Dentro da parte de consumo, trabalho em equipe, responsabilidade. Vocês percebem por que elas são top 5 de todos os empresários brasileiros? Porque conforme você vai recortando a nível de área, você vai percebendo que essas são as competências. Trabalho em equipe, criatividade, aprendizagem ativa e curiosidade. Nós aqui nos preocupamos muito com essas competências. Os nossos cursos desenvolvem essas competências. Porque a essa altura você já deve estar preocupado, né? Você vê aqui nesse encontro comigo, das 19 às 20 horas, para saber o que os empregadores querem, eu estou contando. Mas aí você pensa assim, o que eu vou fazer com isso? Agora eu sei. Vou botar até uma tela aqui para ficar bem bacana. Ó, botei. Eu sei que eles estão buscando essas 5 coisinhas aqui. Como é que eu chego nelas? É por isso que a gente está aqui nessa feira de profissões, para verificar que desenvolvimento de competências e habilidades é uma tarefa importante. Como é que eu posso desenvolver essas competências e habilidades? Como é que eu posso ser uma pessoa mais criativa? Como é que eu posso ser uma pessoa que trabalha melhor em equipe? Como é que eu posso aprimorar essas competências que, como eu falei logo no começo, são chamadas soft skills, tem vários nomes, competências socioemocionais, soft skills.
skills para o trabalho, voltados à parte social. Então, essa questão das soft skills tem nomes diferentes. Mas o importante é sempre perceber que todo o processo seletivo você tem lá, gente. Agora, depois que você teve aqui essa conversa comigo, você pega lá uma descrição de vaga e você veja, vai ter lá formação, experiência profissional, é formado em recursos humanos, com experiência de 1 ano na área, com perfil de liderança, trabalho em equipe, proatividade. Então, a partir de agora, quando vocês forem analisar as vagas, analisem e façam essa separação do que é soft e o que é hard. Ah, tudo bem, eu não tenho formação em recursos humanos, vou fazer o curso de recursos humanos graduação, maravilhoso, curso fantástico. Ah, beleza, tem formação, tem graduação em recursos humanos, eu estou fazendo o curso, beleza, vou matricular e vou fazer o curso. Ah, tem experiência na área de recursos humanos, ah, vou fazer um estágio na área de recursos humanos. Tá, mas eu trabalho em equipe, como é que eu desenvolvo? Como é que eu chego nessas competências? E aí é o pulo do gato da nossa conversa. Que isso também você desenvolve durante sua formação. Então, por isso que é a importância de você escolher um caminho, escolher uma área e se desenvolver nessa área. E um conceito que vale muito a pena falar e que tem crescido é o do lifelong learning, gente. Antigamente, a gente tinha... as pessoas diziam assim, segundo grau já arrumava emprego, ficava no mesmo emprego o resto da vida, beleza. Depois veio graduação. Você faz graduação e aí você fica no emprego para o resto da vida. Agora a gente já tem pós-graduação, né? Então, assim, existem várias possibilidades. Então, a gente tem que realmente investir em se desenvolver, em reconhecer as nossas competências. Então, hoje aqui na nossa conversa, a gente entendeu que os processos seletivos têm essa divisão de competências mais técnicas e competências mais comportamentais. Que as competências mais técnicas, elas são geralmente vinculadas a um diploma ou uma certificação. Mas as competências comportamentais, elas demandam um outro tipo de investimento. Eles fazem parte da vivência. Cada trabalho que você faz na graduação, a cada dinâmica, cada curso que você faz na empresa onde você está se desenvolvendo. Então, o aprendizado, ele se dá ao longo da vida, porque a gente nunca para de aprender. E aí, vou voltar aqui mais uma vez nessas... Gente, esse aqui é o pulo do gato, gente. Vou falar para vocês. Essas competências aqui, você pode perguntar, elas são fixas, professor? Se eu tiver essas competências aqui, estou garantido para agora, para esse ano, para esse momento. Mas daí pode mudar tudo e podem mudar as competências? Sim, pessoal, podem. Eu lembro quando a gente nem falava sobre inteligência artificial. Hoje nós temos uma profissão que é o criador de prompt, engenheiro de prompt, que é aquele cara que escreve os comandos para a inteligência artificial. Então, as competências estão em constante evolução, estão em constante mutação. Então, a gente realmente precisa acompanhar essas mudanças, acompanhar o que está acontecendo e sempre buscar se desenvolver. Olhar para o mercado e dizer assim, nossa, o que esse mercado pode estar pedindo? Eu queria poder dizer assim, olha, a gente vai ter uma competência para o resto da vida e ela vai ser necessária. Olha, criatividade eu tenho acompanhado os estudos sobre competências do Fórum Econômico Mundial, criatividade está sempre lá, trabalho em equipe está sempre lá. Então, essas 5 competências aqui são chave. E aí eu quero agradecer muito a participação de vocês aqui, nesse tempo que a gente esteve junto, é uma jornada, né? Na sequência nós temos mais 2 profissionais que vão falar sobre diferentes contextos que são super importantes para a trabalhabilidade. E dizer para você que está aí, pensando em reinventar a sua carreira, que você está aí pensando em realinhar a sua vida profissional, invista em competências e habilidades. Invista em trabalho em equipe, invista em criatividade, invista em fazer cursos de graduação, de pós-graduação, que realmente desenvolvam em você essas competências e habilidades que o mercado está procurando. E não esqueçam de olhar para o mercado, gente. Porque assim, quem para morre. Tudo que para de mudar, morre. A vida é movimento. Então, eu agradeço imensamente a atenção de vocês aqui.
Eu sou a professora Indiara. Se pudesse, ficaria a noite inteira aqui falando para vocês a respeito de tudo que eu tenho estudado e acompanhado sobre competências. Quem quiser conversar comigo, @Indiara Beltrame no LinkedIn, no Instagram, me adicione. A professora fez sua fala, queria falar um pouco mais sobre competências, estou à disposição. Olhem o mercado, anotem essas 5 competências que eu trouxe aqui, continuem se desenvolvendo, porque é isso que os empregadores querem, gente. Os empregadores querem gente criativa, proativa, que esteja aqui nesse dia 8, fazendo um curso bebendo na fonte do conhecimento. Então, eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui com você, falar sobre isso. Quem quiser conversar comigo pode me procurar mais nas redes sociais. Não vou ficar me estendendo muito, porque eu sei que vocês estão aqui não só por minha causa, né? Porque tem várias falas legais. Aqui tem mais 2 na sequência, né? O próximo fala sobre design thinking, depois tem machine learning. Eu tenho certeza que vocês estão aqui ansiosos para isso. Acho que o professor do próximo horário já está aqui com a gente. Professor Flávio? Boa noite, professora Indiara, tudo bem? Boa noite. Vou passar para você aqui, né? Mas por que Guerra nas Estrelas será, hein? Por causa disso, pessoal, a gente tem aí um cidadão, deixa eu dividir minha tela agora, esse cidadão aqui, acho que ele teve aí, durante muito tempo aí na visão, ou melhor, na mente de várias pessoas. Esse cara aqui é o Darth Vader, né? O que esse cara tem a ver com criatividade? Tem tudo a ver, pessoal, porque criatividade ela está associada a um controle das forças do bem contra o mal. O que é esse controle das forças do bem contra o mal? A criatividade, quando não muito direcionada, ela pode te levar para um caminho tortuoso, um caminho que não dê o resultado que você espere. E aí, eu vou convidar vocês aí a gente tentar entender um pouquinho do que é a criatividade, o lado negro da criatividade, convidar vocês para ficarem calmos, antes de tudo, e tentar juntar esse lado negro da criatividade para conseguir dominar os processos, né? A criatividade, ela é aparentemente caótica, ela tem aí algumas situações que a gente leva ao longo da vida, a gente tem repertório que a gente adquiriu ao longo da vida, a gente tem condições aí, experiências pessoais, profissionais, emocionais, psicológicas, tudo quanto é tipo de repertório acaba influenciando aí no desenvolvimento dessa criatividade. Então, eu vou ensinar uma ferramenta para vocês ordenarem o processo criativo. Então, todo mundo já nasce essencialmente criativo. A questão é, o que a gente vive ao longo do tempo pode tornar menos ou mais criativo, e isso precisa, para retornar ao eixo, digamos assim, voltar a ser uma pessoa criativa, a gente tem que voltar ao nosso lado negro da criatividade. Um dos primeiros pontos, pessoal, que a gente tem aí e nunca teve aquela sensação de, ao tomar banho, ter ali um monte de ideia que durante o dia não apareceu. Ou quando você está ali lavando louça, aquele monte de ideia que pipocou justamente no momento em que você precisava, ela não estava disponível. Então, o design thinking é uma forma de pensar a criatividade, ordenando, ora, a situação criativa com a situação racional. Então, vamos dar um exemplo aqui. A gente tem alguns problemas que no nosso dia a dia, quanto mais simples a gente pensa, mais racional a gente está pensando. E quanto mais caótico a gente pensa, mais emocional a gente está pensando. A questão é achar o equilíbrio entre os dois, né? Eu costumo falar que a chuva de ideias, o brainstorm, é uma forma da gente chegar a uma grande ideia, uma forma da gente conseguir desenvolver essas habilidades aí para o desenvolvimento da grande solução. Então, a gente consegue ir criando uma metodologia de resolução de problemas complexos de maneira simples.
E é isso que o Design Thinking faz. Ele faz o processo criativo ter um ordenamento de ideias para a gente conseguir chegar onde a gente precisa. Mas aí, antes, eu preciso trabalhar com vocês uma breve noção de colaboração e cooperação. Por quê, pessoal? O Design Thinking, ele parte do pressuposto que a gente tem que trabalhar em um processo colaborativo ao invés de cooperativo. Cooperativo, se vocês olharem do lado esquerdo aqui da minha imagem, a gente tem a condição da qual a gente está aqui com um problema a ser resolvido, a gente fraciona ele e aí cada integrante vai fazer a sua atividade, não necessariamente vai se comunicar um com o outro, né? E aí eles juntam as partes e às vezes aqui não tem uma conexão. O problema é resolvido? Muitas vezes sim, mas de uma forma não tão entrosada. Quando a gente trabalha no sistema Design Thinking, a gente tem que trabalhar no sistema colaborativo, do qual a gente vai trabalhar um problema, dividir, fracionar ele e tentar que cada integrante, conforme a sua habilidade, ou seja, eu tenho mais de uma pessoa trabalhando em diferentes vieses conforme a sua habilidade, ou seja, eles partem para uma mesma informação, vai para as três pessoas e essas pessoas vão tramitar essa informação entre elas e fazer uma interação. E nessa situação, o que que acontece? Em vez de ser um processo divisório, é um processo de soma. Um, dois, três, ele é cumulativo, ou seja, a gente tem uma solução de problema mais robusta, ou seja, melhor que esses problemas sejam desenvolvidos. Então, deixa eu apagar aqui para ficar mais legível, tá? Opa, opa, voltando aqui. A gente vai trabalhar, então, o processo colaborativo, ele vai. Opa, e fechei sem querer. Só um minuto, puxando de novo. Então, eu tenho um processo colaborativo aqui, ó. Opa, compartilhar. Eu tenho um processo colaborativo que ele é, na verdade, na sua essência, uma condição aqui. Cooperar, ele vai de operar, ou seja, ele trabalha a ideia de uma operação simples. Ao passo que cooperar, ele trabalha a colaboração de uma maior dose de compartilhamento e interação, e assim a gente trabalha em diversas operações conjuntas e ao mesmo tempo. E aqui, pessoal, tem algumas palavras que eu gostaria de trabalhar com você, a partir da visão de alguns artistas que foram renomados aí. A primeira é essa do Pablo Picasso: aprenda as regras como profissional, para que possa quebrá-las como artista. Você precisa ter o que aqui, pessoal? A gente precisa trabalhar aspectos do repertório, trabalhar a construção e reordenação de regras que às vezes estão muito estabelecidas. Sabe aquela síndrome, sempre foi assim? Então a gente tem que tomar cuidado com isso. E a gente tem uma outra fala aqui, não é de onde você tira as coisas, é para onde você as leva. E aqui Jean-Luc Godard, ele fala disso porque, assim, não adianta, vocês já ouviram falar que duas ou três pessoas pensam melhor que um, e é verdade. Não adianta você pegar uma ideia só e fazer com que ela aconteça. É importante para onde você vai levar essas várias ideias, né? Então, como convergir isso para uma? Outra frase que eu gosto muito é do Albert Einstein: criatividade é contagiosa, passe adiante. Albert Einstein. Eu tenho um defeito meu pessoal que às vezes eu converso com as pessoas como se elas soubessem ou elas tivessem aí uma certa facilidade de aceitar os outros, assim. Eu brinco, às vezes nem conheço a pessoa careca que nem eu tiro o sarro dela. Então, a ideia da criatividade é sempre brincar e você ter essa situação passando adiante, porque você cria uma situação, assim, de empatia. Se eu brinco com alguém que tem uma determinada postura e essa pessoa me responde, eu consigo perceber que eu posso ter um ponto de ligação com ela. Ao contrário, se a pessoa não me responde dentro daquela linguagem que eu passei, eu vou ver que talvez não seja uma pessoa empática àquela situação que eu passei.
Tem uma outra frase aqui que eu acho fenomenal. Criatividade é inventar, experimentar, crescer, correr riscos, quebrar regras, cometer erros e se divertir. Mary Lou Cock. E essa autora aqui, ela entende que é mais ou menos aquela frase assim, o que que é inteligência? É a criatividade brincando. E essa situação coloca aqui pelo Adams, né, Scott Adams, criatividade de permitir a si mesmo cometer erros e a arte de saber quais erros manter. E isso é a essência do design thinking. E por último, mais uma do Albert Einstein, que é a criatividade, a inteligência se divertindo, né? O Albert Einstein passou essa mensagem para a gente. E aí, para que a gente se torne um pouquinho mais criativo, a gente tem que, às vezes, quebrar alguns paradigmas pessoais, de construir uma mensagem, uma imagem, ou uma fala, ou alguma percepção de mundo que a gente tem. Quantas vezes você se deparou com uma situação nova e teve que se reinventar, se reordenar, usar ferramentas diferentes para viver aquela realidade? Então, é muito importante que dentro do processo de design thinking a gente consiga fazer essa deconstrução e reordenação para que não seja crítico de uma ideia que às vezes pode ser boa. A gente tem que trabalhar também aspectos aí de uma interconexão ideológica no sentido incremental. Então, se eu solto aqui uma situação para vocês em termos de criatividade, como que eu posso contribuir para o processo criativo de vocês se eu não tivesse essa interconexão ideológica? Como que eu vou ter esse incremento, né? Então, a criatividade envolve um pouco de um equilíbrio do que é racional com equilíbrio do que é emocional, né? A gente tem aí uma condição de ser trabalhada. A grande maioria das pessoas tem dificuldade de se tornar mais criativa porque tem um certo bug ali da branco da timidez, né? Quando se trabalha em grupo, tem uma dificuldade muito grande de desenvolver essas atividades e com isso acaba tendo problemas de expor seus pontos de vista justamente pelo medo da crítica. E aí que eu falei, a gente precisa num processo criativo, principalmente quando a gente trabalha em grupo, não ter essa crítica como principal ponto. E as pessoas têm muita dificuldade. Quem critica provavelmente não tem o que incrementar naquela situação. E a quantidade importa? Nesse caso, importa bastante, tá? Porque a gente está fazendo uma chuva de ideias. E uma vez eu escutei numa palestra que eu participei que é ter um toró de parpite, ou seja, toró no sentido de chuva e parpite no sentido de usar palpitar mesmo. E nessas condições, a gente está criando aqui, pessoal, todo um repertório, todo um arcabouço para que vocês entendam que a condição de desenvolvimento da atividade criativa pode ser. Eu trouxe um vídeo, ele é um vídeo bastante rápido aqui, tá? Vou colocar aqui, só deixa eu colocar o link aqui, eu já solto para vocês esse vídeo. Assim, Esse vídeo é de Steve Johnson, tá? Ele fala sobre de onde vêm as grandes ideias. Deixa eu compartilhar de novo, um minutinho. Estão vendo minha tela? Vou maximizar. Deixa eu ver se coloquei o som. Cadê? Compartilhar, soltar som. Aqui, tá? Vou maximizar. Ok? Vou soltar aqui, tá, pessoal? De onde vêm as grandes ideias? há 5 anos, venho investigando a questão sobre de onde vêm as boas ideias. Acho que é um problema pelo qual todo mundo está intrinsecamente interessado. Queremos ser mais criativos, queremos ter ideias melhores, queremos que as nossas organizações sejam mais inovadoras. Observei esse problema sob a perspectiva do meio em que vivemos. Quais são os espaços que fizeram história ao gerar níveis extraordinários de criatividade e inovação? Eu descobri que em todos esses sistemas existem padrões recorrentes com os quais nos deparamos repetidas vezes e que são cruciais para criar meios que são extraordinariamente inovadores. Batizei um desses padrões de palpite lento. Ou seja, as ideias revolucionárias quase nunca surgem num momento de grande perspicácia, nem num surto repentino de inspiração. As ideias mais importantes levam muito tempo para evoluir e passam um bom tempo dormentes, hibernadas. Só quando as ideias completam 2, 3 anos, às vezes 10 ou 20 anos amadurecendo, que se tornam exitosas e úteis de uma certa maneira.
Isso ocorre, em parte, porque as boas ideias normalmente surgem da colisão entre dois palpites menores, que formam, portanto, algo maior do que eles próprios. É comum observar na história da inovação casos de alguém que tem metade de uma ideia. A grande história da invenção da internet e Tim Berners-Lee. Ele trabalhou 10 anos nesse projeto, mas no início ele não tinha uma visão completa do novo meio que acabaria inventando. Ele começou a trabalhar num projeto secundário que lhe ajudasse a organizar os próprios dados, mas acabou descartando o projeto depois de alguns anos e começou a trabalhar em outra coisa. Só depois de 10 anos surgiu a visão completa da internet. É assim, com muito mais frequência do que imaginamos que as ideias surgem. Elas precisam de um tempo de incubação e passam um bom tempo nessa forma de palpite parcial. Outra coisa importante ao considerarmos as ideias dessa maneira é que quando elas ganham forma nesse estado de palpite, precisam colidir com outros palpites. Geralmente, aquilo que transforma um palpite em algo extraordinário é outro palpite que andou povoando a mente de outra pessoa. Temos que pensar em formas de criar sistemas que permitam que esses palpites se unam e se tornem algo maior do que quando eram partes independentes. Por exemplo, é por isso que os cafés durante o Iluminismo e os salões parisienses do Modernismo eram motores de criatividade, pois eles criavam um espaço onde as ideias pudessem se misturar, se combinar e gerar novas formas. Ao observar a problemática da inovação sob essa perspectiva, é possível esclarecer de maneira importante o debate recente sobre o que a internet tem causado ao nosso cérebro. Estamos ficando desgastados com o estilo de vida multifuncional e conectado 24 horas? Por exemplo, será que isso levará a ideias menos sofisticadas à medida que nos afastamos do estado da leitura, que é contemplativo, mais lento e mais profundo? É óbvio que eu adoro ler, mas eu acho que é importante lembrar que o grande propulsor da inovação científica e da inovação tecnológica sempre foi o aumento histórico na conectividade e na nossa capacidade de buscar outras pessoas com quem possamos trocar ideias e pegar emprestado palpites alheios, combiná-los com os nossos próprios palpites e transformá-los em algo novo. Na minha opinião, isso tem sido mais do que tudo o motor primordial da criatividade e da inovação nos últimos 600 ou 700 anos. Pois é verdade que estamos mais distraídos. Mas ocorreu algo milagroso e maravilhoso nos últimos 15 anos. Temos tantas novas formas de nos conectar e tantas novas formas de buscar e encontrar novas pessoas que possuem aquela peça que faltava para completar a ideia com que estávamos trabalhando, ou de nos deparar por acaso com alguma informação nova e incrível que podemos usar para desenvolver ou melhorar as nossas próprias ideias. É essa a verdadeira lição sobre de onde vêm as boas ideias. O acaso favorece a mente conectada. De onde vêm as boas ideias? E aí, pessoal, o que vocês acharam? De onde vêm as grandes ideias, pessoal? Me emite a opinião aí no chat para a gente tentar entender como que vocês percebem aí a criatividade no dia a dia, né? Estou vendo aqui contribuições. Eu vou só mudar o slide. Muito interessante o vídeo. Eu deixo o link aqui depois para vocês, tá, pessoal? Vou até colocar aqui para que vocês tenham acesso depois, assistam com calma, tá? E é legal que vocês entendam que esses processos, essa discussão, eu vou deixar mais alguns vídeos no final como comentário para vocês entenderem como que a criatividade vem influenciando a história mundial, por exemplo. E aí, pessoal, eu tento usar sempre os recursos de apoio criativo, ou seja, eu peguei uma nuvem de palavras, né? E vocês já devem ter falado ou ouvido de profissionais aí já estabelecidos no mercado que a gente precisa trabalhar nem sempre a ideia precisa estar 100% aplicada ou 100% pronta para se colocar aí ao mercado. Ou seja, tem muito profissional, muita empresa que, primeiro, ela lança um produto mínimo viável, solta ao mercado e deixa o mercado lapidar. Isso por exemplo, estratégia de várias marcas aí, e isso tem mantido algumas marcas, digamos, algumas empresas
sempre inovando, porque estão sempre olhando para o mercado, e essas condições são trazidas para dentro da empresa e colocadas na forma aí, digamos, de um brainstorm. Tá? E o brainstorm junto com o design thinking, então o brainstorm é aquilo que é parte do design thinking, né? Então, existe uma metodologia dialética, ou seja, socrática, que eu coloquei, só sei que nada sei. Toda vez que você quiser fazer com que a criatividade aconteça, você tem que partir do pressuposto que você é ignorante daquele assunto e tenha não estabelecido pré-concebimentos de ideias em relação a isso. Então, é muito importante trabalhar o benefício da dúvida a nosso favor, ou seja, ter dúvidas é sinal de inteligência em pleno mar aí de certezas medíocres. Então, eu, Flávio, sou uma pessoa adepta do design thinking, eu sempre vou questionar pela situação ali, eu prefiro não ter certeza, eu sempre vou olhar os vieses daquela percepção antes de tomar o meu posicionamento. Então, o Brainstorm, ele é uma ferramenta usada pelo design thinking, né? Eu peguei um texto e joguei no lugar chamado Word Clouds, que é a nuvem de palavras, da qual a gente tem aí a possibilidade de entender brainstorm como ideia, como técnica, como reunião de equipe, né, como possibilidade de soluções. Então, a nuvem de palavras vai destacar os conceitos mais relevantes para aquela condição que a gente coloca dentro desse aplicativo. Então, o Brainstorm é uma ferramenta de design thinking, ela é uma forma da gente trabalhar, o design thinking ele vai trabalhar uma organização dessa incerteza nossa no processo criativo, porque a incerteza consome a gente, né, pessoal? E a gente trabalhar esse processo aí, durante o processo, ter um processo de aprendizagem, ou seja, a gente tem que, dentro desse processo, às vezes soltar um produto mínimo viável, alguma situação no mercado, deixar o mercado nos falar. Então, a gente sempre tem aí uma condição, pessoal, que se trabalhar. Então, a gente precisa, por exemplo, como que a gente vai chegar ao conceito? Como que a gente vai, por exemplo, como começar isso? A partir de onde? Do que a gente, como que a gente vai chegar nesse processo? Então, uma coisa é fato, a gente sempre precisa ter muita informação para começar um processo criativo. A gente sempre precisa ter muito repertório para começar um processo criativo. Então, ler faz bem, assistir filme faz bem, ler jornal faz bem, tudo que puder aumentar o teu repertório. Então, não há um processo criativo se você não tiver o repertório sobre aquele assunto. Então, eu tenho um processo, o design thinking é isso. Nosso professor, o rabisco é um rabisco. Ele tem basicamente essa condição aí de desenvolvimento em que a gente tem um momento de pesquisa, tem um momento de protótipo, tem um momento ali de design que a gente vai desenvolver e um momento de inovação, ou seja, primeiro a gente sofre com a incerteza, com a quebra dos padrões, com insights às vezes externos, para depois a gente ter clareza. Então, mais ou menos, design thinking é isso. Então, design thinking é uma prática criativa, ela depende muito da nossa cognição em relação às situações, mas, sobretudo, ela valoriza o processo de aprendizagem, tá? Então, a gente tem o lado negro da força quando a coisa começa a acontecer, né, como aquele turbilhão, aquela força muito criativa, né, que às vezes, se a gente não tomar cuidado, a gente vira o lado negro mesmo. Até coloquei aí os personagens da situação ali de Star Wars. E, de repente, chega o mestre Yoda lá, você tem que treinar e abrir mão de tudo aquilo que você tem medo de perder, as certezas, né? Para quê? Para a gente chegar no momento Chewbacca, né? Então, o momento Chewbacca é aquela grande ideia refinada, né? Que é exatamente o momento ali que a gente transforma um protótipo em um design efetivo e vai para a transformação. Já estou encaminhando aí para o processo final da nossa palestra, tá, pessoal? Então, quais são as etapas estratégias? Então, pense nesse gráfico aqui, pessoal. Toda vez que eu estou expandindo o gráfico, ou seja, eu ponho um ponto de interrogação aqui no começo, toda vez que eu estou expandindo o gráfico, eu estou num processo criativo. Vai chegar no momento que aqui eu tenho que entender o problema.
E aí eu vou ter que parar um pouco e começar a racionalizar. E toda vez que eu restringo o gráfico, eu estou entrando no processo racional para criar um ponto de vista. E assim consecutivamente, quantas vezes forem necessários. Então, desse ponto, eu posso vir aqui, voltar e assim ir. Nessa condição, pessoal, então toda vez que eu estou expandindo, eu estou num processo criativo. Toda vez que eu estou restringindo, eu estou no processo decisório, ou seja, aqui eu estou acumulando informação e vendo possibilidades, prototipando. Aí vai chegar um momento que eu vou ter que botar teste. E nesse processo a gente chega aí nessa situação de interação que é com o consumidor. Então, existem várias situações que a gente pode usar aqui como ferramentas, brainwrite, ou seja, escrever mesmo, post-it, fazer mapas mentais, painel semântico, fazer prototipagem, entre outros aspectos que ajudam aí nesse processo. Então, tem aí um processo que é algumas habilidades. A professora Indiara parece estar falando de hard skills e soft skills. Para onde serve as soft skills? Empatia, colaboração. Aí a gente tem que trabalhar alguns aspectos aí em termos de descoberta, interpretação, ideação, experimentação, evolução, entre outros. Então, perceba que hora a gente cresce processo criativo, hora a gente toma decisão. Cresce processo criativo, toma decisão. E aí, na hora que chega a prototipação, aqui o mercado já está testando, tá? Então, a gente tem esses passos aqui, entender como que é o problema, então, o ponto de interrogação está aqui, escutar essas histórias, significados, tentar sempre gerar ideias em cima de ideias já estabelecidas, e aqui é onde a gente tem o trimar o produto, tá, pessoal? Então, a gente coloca aqui para vocês o Design Think, tá, pessoal? Ela é uma ferramenta que depende do brainstorming, a criatividade depende de habilidades, e aí a gente precisa meter a mão na massa. Então, a gente vai trabalhar com o Design Think, que é a administração de incertezas e também o processo de elaboração do conceito e na delimitação aí de atributos e partidos do projeto. Rodão, que é um teórico, aí ele vai sempre pensar que o trabalho colaborativo no Design Thinking é essencialmente um processo de trabalho articulado, pensado em conjunto, e visa aí melhor resultados, né? Trabalha aí uma questão de interação dinâmica, os vários saberes específicos e também processos cognitivos associados, ou seja, colaborar facilita aí o ensino e aprendizagem. Então, nessa condição, pessoal, deixa aí as minhas redes sociais, caso vocês queiram buscar as redes sociais aí, tanto minha como da minha empresa, aí onde trabalha aí produção de conteúdo, vocês podem escanear esse QR Code aí e também ver um pouquinho da nossa produção aí, bibliográfica e saber um pouquinho mais sobre a gente, tá bom? Boa palestra, professora. Obrigada, professor. Bom, espero que estejam todos bem. Nós vamos falar aqui sobre construção de carreira e a relação com a comunicação. O que a gente precisa de habilidade comunicativa para se tornar um profissional de sucesso, para construir uma carreira de sucesso no mercado de trabalho. Eu sou a professora Milene Rocha, vou trabalhar com vocês nessa palestra hoje, esses temas. Então, a ideia é a gente fazer uma coisa mais prática e a gente conseguir enxergar na prática como é que a comunicação ajuda vocês a trabalhar e a construir essa carreira de sucesso. E eu começo aqui com vocês perguntando, né, o que é uma carreira de sucesso? Parece simples e óbvio, mas quando a gente pensa o que é sucesso? Sucesso é algo tão subjetivo, não é mesmo? Sucesso para mim é uma coisa, para você que está aí me assistindo pode ser outra coisa, né? Ele tem vários significados. Mas quando a gente fala sobre sucesso profissional, o que muitas vezes vem na nossa cabeça, né? Quando a gente tem realização pessoal, quando a gente consegue alavancar na nossa carreira, quando a gente consegue um alto salário, por exemplo, ou um cargo de liderança, ou uma empresa própria, enfim, tem vários significados que a gente poderia atribuir a essa questão do sucesso. O que é sucesso? Então, a palestra, essa minha fala começa por aí. Então, para a gente pensar
como é que eu vou me comunicar? Por que que a comunicação é importante para uma carreira de sucesso? Primeiro eu tenho que pensar, o que que é sucesso para mim? Por qual caminho eu vou seguir? Qual é o meu objetivo profissional, né, na minha vida profissional? Então, eu acho que, independente do significado, do que você atribui a questão do sucesso, você ter um trabalho que seja gratificante, que faça diferença no mundo, por exemplo, que te realize profissionalmente, pessoalmente, te dê condições de viver uma vida de qualidade, que você se sinta também valorizado. Isso para mim, né, acho que a gente pode pensar como um sucesso profissional, e aí você consegue alcançar o seu sucesso profissional. E daí você sabia que para você conseguir alcançar o seu sucesso profissional, você precisa saber se comunicar? Você já viu alguém que não sabe se comunicar? O que que acontece, né, quando a gente conversa com alguém que não fala direito com a gente, alguém que não responde corretamente, alguém que se, né, que não corresponde às expectativas, por exemplo, em uma reunião. Como é que é complicado, não é? Muitas vezes a pessoa é tímida, muitas vezes alguém vai fazer uma apresentação, acaba não fazendo direito porque não se preparou. Existe uma série de situações que pode fazer com que o movimento comunicativo não seja o ideal, né? Não corresponda às expectativas. Mas se comunicar é um dos fatores principais, ou quase o principal, que faz com que você alavanque na sua carreira e tenha sucesso profissional. Então, para a gente falar desse tema, que é o mercado de trabalho, sucesso profissional, a gente precisa falar sobre comunicação. Essa habilidade, se comunicar bem, é uma habilidade que a gente pode adquirir ao longo da nossa vida. E é uma habilidade essencial. Então, como eu falei, muitos são os fatores que podem influenciar esse sucesso profissional. Mas a comunicação, ela se torna necessária para que você consiga alavancar na sua carreira, para que você consiga muitas vezes chegar nos seus objetivos. E por que que isso é importante, né? Olha só, quando a gente fala em comunicação, a gente precisa pensar, assim como eu perguntei o que é sucesso, a gente vem e pergunta o que é comunicação? Se a gente olhar no dicionário, comunicação está lá descrita como um processo de troca, de informações entre os sujeitos, ou no dicionário Aurélio, por exemplo, tá uma ação de transmitir uma mensagem e, eventualmente, receber outra mensagem como resposta. Será que é só isso, comunicação? A grosso modo, a gente pensa assim, né? Ah, se comunicar é transmitir uma mensagem para um receptor, para alguém que está me ouvindo, para um interlocutor. Só que isso não gera, muitas vezes, a troca necessária para se ter um aprendizado. Comunicação precisa gerar entendimento, ou seja, precisa gerar um aprendizado. Quando a gente fala em aprendizagem, a gente está falando de entendimento também. Então, comunicação, quando eu tenho um processo de comunicação, para ela acontecer, eu preciso que os dois interlocutores, aquele que está falando, aquele que está ouvindo a mensagem, eles de fato compreendam o que está sendo passado. Para isso, a comunicação acontece assim, ó. Eu falo, o outro escuta, só que o outro precisa me responder para eu saber se ele entendeu ou não. A partir desse movimento de troca, de retorno, que a gente chama de feedback, a gente vai entender se a mensagem que foi passada de fato foi comunicada. Então, comunicar não é só a ação de transmitir a mensagem. Isso se chama informação. Uma notícia de um jornal impresso, um jornal na televisão, um jornal online, aquilo não é comunicação, aquilo é uma informação que está sendo passada para você. Comunicação é esse processo de troca, é esse processo que gera entendimento. Por isso que aí eu trouxe esse esquema aqui, ó, que é um esquema que foi pensado e foi muito amadurecido quando a gente fala em questão da comunicação. Olha só, a comunicação, existe vários elementos presentes no processo comunicativo. A gente tem a fonte, que a gente chama também de emissor, que vai transmitir uma mensagem. Vai transmitir uma mensagem
por meio de algum canal. Pode ser, e esse canal pode ser presencial, num diálogo, numa reunião, ou por um e-mail, depende do tipo de comunicação que a gente está fazendo. E essa mensagem vai chegar no receptor. Só que isso só se torna comunicação quando eu tenho esse processo de retorno que se chama feedback. Essa flecha aqui, que está em azul, que eu vou grifar aqui em amarelo, se ela somente ela existisse, nós teríamos informação. Como a gente tem o retorno, que é o feedback, aí a gente vai ter comunicação, porque aí de fato a gente tem a troca. E essa troca depende muito do nosso receptor. E aqui eu trago o contexto, que é algo muito importante para a gente pensar na comunicação. O nosso receptor, aquele que está recebendo a mensagem que nós estamos comunicando, ele tem uma malinha nas costas, que eu costumo dizer, que é o seu contexto social, que é aquilo que o formou, onde ele nasceu, onde ele estudou, quem são seus pais, a sua formação social, cultural, histórica. Tudo isso vai influenciar na maneira como ele escuta, como ele entende, como ele responde para você. E aí, quando esse retorno chega, a gente precisa levar em consideração o contexto sócio-histórico e cultural desse receptor com quem eu estou trocando a mensagem. Ah, professora, mas por que isso é importante para essa palestra aqui? Isso é muito importante para essa palestra, porque eu gostaria que vocês olhassem para esse processo e pensassem um pouquinho assim: olha, lá na minha vida profissional, eu vou dar uma palestra, ou não, ou uma coisa simples, o meu colega de trabalho. Eu, às vezes, falo algo. No caso, vocês, pensem vocês no cotidiano de vocês, se comunicando ou passando uma mensagem para alguém ou algo que precisa ser falado ali dentro da organização, enfim, uma série de situações você pode imaginar que aparente, né, uma série de situações que te coloque como um emissor de mensagem. Então, você está aí falando algo para alguém ou para um público. E aí, para isso ser comunicação, você precisa ser muito bem comunicativo. O que isso significa? Você precisa ser muito bem entendido. Para você saber se você foi entendido, você precisa ter o retorno. Aí, então, vamos imaginar um diálogo com um colega de trabalho ou com seu chefe. E aí você passa uma mensagem, fala sobre um novo trabalho que você desenvolveu. E aí você recebe um retorno totalmente negativo daquilo. Fala, poxa, mas não foi isso que eu quis dizer. Não é isso que eu estou querendo falar. O que será que aconteceu? Não foi entendido? Será que você se expressou bem? Então, o processo comunicativo aconteceu? Aconteceu, teve esse retorno. Mas aí você tem a chance de retornar, de fazer essa retroalimentação, de voltar e falar: olha, não, olha só, não foi bem assim, eu gostaria de ter dito isso e aquilo, para que de fato a sua mensagem seja compreendida da maneira como você desejou passar. E aí sim, você consegue atingir o seu objetivo. Você percebe que isso é diferente de uma informação? Então, na vida profissional, o que acontece muitas vezes? A gente tem um objetivo, a gente tem um trabalho a ser cumprido, a gente tem algo que vai fazer com que nós, então, alavanquemos na nossa profissão. Se a gente simplesmente trata a nossa situação cotidiana, aquele trabalho, e quando a gente vai falar isso para alguém, quando a gente vai expor isso, se a gente simplesmente informar, só passar essa mensagem, o que acontece? Você não tem o retorno, você não tem o feedback na hora, no momento em que você deseja, para que você tenha a possibilidade de gerar um entendimento correto. Afinal de contas, você está falando com outros indivíduos, que são indivíduos que têm um contexto social, histórico e cultural que vai influenciar na recepção dessa mensagem. E se você não se comunica bem, ou seja, se você não gera o entendimento correto daquilo que você está falando, pode ser que uma chance que você tenha de alavancar na sua carreira, ela seja travada por um mal-entendido, por uma mensagem que foi só informada e não teve, então, a oportunidade de ser comunicada e entendida da melhor forma. Então, quando a gente fala em comunicação, é nesse sentido que a gente precisa pensar. E aí, transpondo ela para a nossa vida prática, para o cotidiano do nosso trabalho, a gente vai percebendo, momento após momento, o quanto é importante a gente se comunicar bem.
Então, eu trouxe aqui alguns dados, olha só, que alguns estudos mostram que 70% do sucesso no trabalho é determinado por essa habilidade comunicativa. Habilidade comunicativa e não a habilidade de só informar alguma coisa, só jogar e transmitir uma mensagem ou falar algo. Não, a habilidade de se comunicar, que eu espero que vocês tenham entendido essa diferença. Muitos trabalhadores que têm fortes habilidades de comunicação são mais propensos a serem promovidos, a ganharem salários mais altos. Isso é fruto de pesquisas realizadas. Então, uma habilidade comunicativa, um profissional que se comunica bem, que tem essa habilidade muito bem afinada, ele está preparado para construir bons relacionamentos com os colegas, com os clientes, com os seus superiores. Então, os exemplos que eu dei aqui foi só internamente dentro de uma empresa. Só que se você é vendedor, imagina, você precisa construir um relacionamento muito estreito com seu cliente, né? Então, existe uma série de situações que você precisa se apropriar dessa habilidade comunicativa. Então, esses dados são muito claros e mostram para a gente essa importância de conhecer e de saber o que é comunicação, o que é informação e por que ela é importante para o seu sucesso profissional. E aí você precisa pensar, então, como é que eu me comunico no meu dia a dia? Que tipo de comunicação que eu utilizo? Eu faço uma comunicação oral, eu trabalho muito mais numa comunicação escrita, ou eu só estou me informando, ou só estou passando informação? Reflita sobre isso. Porque a gente tem aqui pelo menos 3 tipos de comunicação, que é a comunicação verbal, a escrita e a não verbal. E aí, o interessante é que a gente consiga dominar esses 3 tipos de habilidade comunicativa. Saber se expressar muito bem verbalmente, saber se expressar na escrita e saber se expressar não verbalmente, porque isso também é mensagem. A gente se expressa muito de forma não verbal. Então, eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Então, quando a gente fala de comunicação verbal, é essa comunicação oral, onde a gente tem a oportunidade de falar e de ouvir simultaneamente. Então, a gente tem essa condição de perceber se o que eu estou falando está fazendo sentido ou não. Então, a comunicação verbal, a oral, ela te dá essa chance, mas ao mesmo tempo você não tem a chance de corrigir muitas vezes, como é o caso da comunicação escrita, né? Que a gente faz por meio de e-mail, cartas, correspondências, enfim. E ali tudo precisa estar muito claro o que você deseja falar, o que você deseja transmitir. E como eu sei, professora, que está claro a minha mensagem? Porque quando eu vou me comunicar com alguém, isso é muito importante saber. Eu preciso saber quem é esse meu interlocutor, com quem eu estou falando. O que que eu vou falar para essa pessoa? E esse o que que eu vou falar para essa pessoa, para essas pessoas, depende muito de quem são elas. Então, por isso a gente precisa conhecer esses indivíduos, conhecer o seu histórico, todo o seu contexto social, todo o seu contexto histórico e cultural. Aí eu sei com quem eu estou falando, pelo menos na média, né? Então, aí sim eu vou saber como escrever, como me direcionar. Eu não falo com todos os públicos da empresa de forma idêntica, né? Não, a gente vai modelando a mensagem para que ela seja, que ela garantir que ela seja a mesma mensagem, mas escrita muitas vezes de forma diferente e muitas vezes dando exemplos diferentes para conseguir atingir os diversos públicos com quem a gente está conversando, os nossos diversos interlocutores. Então, a habilidade comunicativa envolve tudo isso. Envolve saber que comunicação é troca, é entendimento. A habilidade comunicativa é saber que o nosso interlocutor precisa ser conhecido, porque ele tem todo um contexto sócio-histórico e cultural que muitas vezes é diferente do meu. E aí você vai criando a habilidade de saber falar de acordo com o público, com o interlocutor que você está se comunicando. Então, aqui eu trago para vocês, né, essa coisa da comunicação verbal, da comunicação escrita, esses 3 tipos de comunicação, e a comunicação não verbal. Como eu falei, muitas vezes a gente não fala, mas a gente se expressa e essas expressões
elas se caracterizam como uma mensagem também. Muitas vezes a gente passa a mensagem pela nossa postura, pelo uso dos nossos braços, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos, né? Se você tem uma pessoa, né, se a pessoa está de braços cruzados ou com o braço ao lado do corpo, tudo isso passa uma mensagem para o interlocutor. Muitas vezes a pessoa está com o braço cruzado te ouvindo, aquela mensagem que ela está passando, o corpo dela está comunicando algo para você. Muitas vezes isso significa que ela não está aberta a receber uma mensagem, a receber aquela comunicação que vem vindo para ela. Então, para que vocês também tenham noção, né, do que é essa habilidade comunicativa, é entender o que o corpo fala também, o que o seu corpo comunica e como que você pode ler as expressões não verbais, né, de outras pessoas com quem você está se comunicando. Às vezes você está falando alguma coisa sobre o seu trabalho, sobre o seu projeto, e de repente você começa a ver as pessoas com o braço com a mão na cabeça, querendo dormir, o braço cruzado, movimentando a perna, né? Uma perna colocada. E aí eu tenho os movimentos da perna, as expressões faciais. Isso tem que, você precisa ter esse feeling de olhar para essas expressões e falar, poxa, eu vou fazer diferente, porque do jeito que tá, vou ter que mudar o rumo aqui porque não tá legal. Então eu trouxe aqui para vocês, né, alguns exemplos. Olha só, se você está fazendo uma palestra, por exemplo, e se comunicando e tem uma pessoa piscando na sua frente, o que que você vai imaginar dessa cena aqui? Que a pessoa está com sono, está cansada, muitas vezes não está nem conseguindo prestar atenção no que você está falando, né? Só que essa menininha está dizendo assim: olha, eu estou cansada, não estou conseguindo prestar atenção. Não, a gente está lendo isso do corpo dela, a partir das expressões faciais dessa garotinha, e está entendendo isso, porque a gente foi formado dessa forma, né? A gente foi construído assim, então a gente entende essa expressão dessa forma. E as expressões são entendidas de diversas formas também. Aí eu trouxe aqui também um outro exemplo. E essa pessoa, quando você olha para essa imagem, essa cara, essa expressão facial, essa expressão corporal, mostra esse desânimo, esse cansaço. Então, é só para mostrar que a comunicação ela acontece de diversas formas. Um material escrito é comunicação, você se expressa por ali. A sua fala verbal é comunicação e o não verbal, as suas expressões, o seu corpo se comunica muito. Então, você também precisa ter cuidado com a forma como você se comunica com o corpo e precisa aprender a ler a comunicação não verbal dos seus interlocutores também. Porque a comunicação, gente, ela vai permitir que você se conecte com outras pessoas, que você passe a interagir com outras pessoas, compartilhando informação e tendo com isso a possibilidade de construir relacionamentos. Bom, então aí, só para a gente já caminhar para o final da minha fala, né? A comunicação, ela é muito importante para o seu sucesso profissional. Eu acho que isso eu consegui trazer desde o início da minha fala. Ela é importante, por exemplo, para uma entrevista de emprego, no seu trabalho, na sua carreira. Então, quando a gente fala numa entrevista de emprego, olha só, a comunicação, ela é essencial para você mostrar as suas habilidades, as suas competências, a forma como você se expressa, a forma como você responde uma mensagem, como você responde ao que foi proposto para você. No seu trabalho, né? A comunicação vai ser essencial para você colaborar com seus colegas, para você atender seus clientes, gerenciar seus projetos e ser capaz de se comunicar e colocar as suas ideias de forma clara, de forma concisa e resolver os conflitos de uma maneira mais eficaz. E na carreira, a comunicação ela vai ser essencial para quê, gente? Para construir relacionamento com colegas, com clientes, com mentores e ser capaz de se comunicar de forma profissional e respeitosa. Só assim você vai conseguir construir confiança e criar uma rede de contatos. Olha só, eu trouxe um vídeo aqui que é para a gente só visualizar isso que eu estou falando da importância da comunicação. Ele é bem rapidinho.
Então, pessoal, olha só. Esse vídeo é muito no sentido da gente entender o que que é comunicação, né? A maneira como a gente se expressa, a maneira como a gente fala uma mensagem. Essa mensagem pode não ter nada a ver, né? Então, o menino ali no vídeo, a pessoa que está sendo entrevistada, ele criou toda uma forma de comunicar aquilo que ele desejava de uma forma muito profissional. Então, claro, esse vídeo é para descontrair, mas é muito no sentido da gente perceber que a gente comunica, a maneira como a gente comunica algo muda todo o sentido da mensagem. A maneira como a gente escreve. Então, o que ele escreveu, por exemplo, no currículo, aquela comunicação escrita era maravilhosa, mas quando ele fala sobre aquilo, ele também fala de uma forma muito boa, muito expressivo, mas a gente vê que o conteúdo, de fato, não fazia sentido nenhum para aquela ocasião. Mas ele se coloca, ele fala de uma forma muito rebuscada, muito inteligente ali em relação ao que ele trouxe no currículo, mas aí o resto é piada, né? Enfim, mas é só para vocês descontraírem e entenderem um pouquinho do quanto que esses três tipos de comunicação, oral, verbal, escrita e a comunicação não verbal, elas fazem muito sentido para a nossa vida. No caso aqui foi uma entrevista de emprego, mas como eu já falei, a gente pode levar isso para a nossa carreira, para os nossos relacionamentos de trabalho, enfim. E aí, para finalizar, eu trago aqui algumas dicas para que vocês exercitem essa habilidade comunicativa, pratique regularmente, exerça a prática de receber um feedback. Sempre busque saber dos seus amigos, familiares, colegas de trabalho, seus superiores sobre as suas habilidades de comunicação. O feedback vai te ajudar a identificar onde que você precisa melhorar, no que você é muito bom, enfim. E faça cursos, workshops, isso é muito importante para o desenvolvimento da sua carreira, ou seja, para que você desenvolva as suas habilidades comunicativas. E eu trouxe aqui, então, algumas dicas de livros, que eu acho que é bem importante para vocês, se vocês tiverem interesse em conhecer mais sobre isso. São alguns livros que eu acho que são bem importantes, que trabalham esse tema que a gente discutiu aqui hoje. Desejo muito sucesso para vocês. O que vocês precisarem, vocês podem contar comigo. Agradeço a atenção de todo mundo e a gente se vê. Tchau, tchau. Obrigada, gente.